Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, a luz e a paz nos revista nessa tarde de estudo de hoje, e que Jesus, os protetores dessa sala, a pleia de espíritos, sobretudo os vinculados a Maria Santíssima e a Chico Xavier, nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E quando nós dizemos boa tarde à sala, a essas pessoas, aos 14 presentes, mas boa tarde a todos os internautas que posteriormente verão esse vídeo. E hoje nós estamos filmando e sempre colocamos os nossos estudos no endereço aonde está consignado no banner acima. Então você, notadamente que está do outro lado do Atlântico ou Pacífico, muitas vezes querendo retornar para essa terra, coração da pátria do Evangelho, né, que é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, segundo disse o irmão X, Humberto de Campos, tem a oportunidade de interagir, de estudar. Então chamamos a amiga Sil para fazer a nossa abertura dos trabalhos. Tudo, mas tudo de bom. Muita luz e paz. Olá. Boa tarde a todos, amigos queridos. Agradeço a todos estarmos aqui novamente, nessa salinha tão iluminada para estudar essa doutrina maravilhosa. Entre amigos encarnados, nossos amigos desencarnados também, que estão aqui para estudar conosco, onde hoje vamos estudar o livro Obras Póstumas e o tema sobre o mundo da generação e saúde de Kardec. E sendo assim, eu convido o nosso amigo Pedrinho para fazer a nossa prece de abertura, e que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua nosso amigo Décio para fazer esse estudo, e intua o nosso amigo Pedrinho para a prece de abertura. Um beijo no coração de todos. Passando, Pedrinho. Ok, meu irmão. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido. Eu pergunto o que tu queres de nós, Jesus. Se um dia nós viemos a descobrir o que tu queres de nós, que possamos fazer a tua vontade. Eu te rogo, Pai, que abençoe a todos que estão aqui, abençoe a nossa família, nossa grande família espiritual de onde viemos e para onde voltaremos um dia, que possamos, Pai, fazer só a tua vontade, que possamos estar bem com nossos irmãos, fazer o bem, praticar a caridade a cada dia, a caridade espiritual, que é nos suportarmos uns aos outros, que é mais difícil que a caridade material, mas que possamos praticá-la diariamente. Dá-nos força para isso, Pai, porque o que tu queres de nós é isso, que amemos uns aos outros e nos respeitemos. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, por todos esses momentos das salas espíritas. Abençoe a todas, Pai. Abençoe a todos que estamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, Pai. Eu esqueci que assim seja, Pedrinho. Muita força, muito equilíbrio, e as coisas se ajustarão, Pedrinho. Tudo ocorre segundo a necessidade de nosso Pai maior. Seja forte, calmo, tome os seus remédios conforme você tem tomado, e as coisas vão se ajustar. E você disse, num determinado momento, uma passagem extraordinária. Foi quando Saulo, perseguindo a Damasco e perseguindo Ananias, uma vez que Ananias tinha convertido a sua noiva, Abigail, e ele literalmente caiu do cavalo, vendo aquela luz radiante, e disse: Pai, e eu já estava assim, o que queres que eu faça? Você usou essa expressão.
Ele quer que nós sejamos melhores do que fomos ontem. Ele quer que você tome o seu remédio. Ele quer que você seja perseverante. Persevere, meu irmão Pedrinho e todos os irmãos aqui da sala. Meus irmãos, eu solicito que alguém coloque o número de 1 a 288 na sala, na área de texto. Essas 17 pessoas, por gentileza, coloque um número de 1 a 288. Vamos fazer uma leitura dos 5 minutos de sabedoria. 135, muito obrigado, Vanderlei Luz. E 135 nos diz literalmente Vanderlei Luz. E quando eu digo Vanderlei, eu estou falando comigo mesmo, do irmão X, até o Nando Floripa, lá de Sorocaba, Santa Catarina, né? Essas 15 pessoas que aqui estão. Vanderlei, se estás enfermo, não se impressione. Observe isso, Pedrinho. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna, real, é Deus, que é todo bem. A saúde perfeita, a felicidade integral, alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica, que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. A purificação de todas as suas células. Muito obrigado, Vanderlei. E parece, Pedrinho, que então somos sabedores. No momento que internalizamos que somos temporariamente humanos e na verdade somos espíritos e temos uma vida espiritual que transcende essa vida física, a gente percebe que qualquer doença, que qualquer vicissitude, que qualquer coisa que nos abala fisicamente é passageiro. Porque o que é perene, o que é de uma certa forma forte e duradouro e eterno é Deus. Então, Pedrinho, sobretudo para você e os demais que aqui estão, doença é algo passageiro. Como a própria morte, que algum dia nós, morreremos, saímos desse claustro, desta clausura, vamos dizer assim, dessa gaiola, e vamos para a nossa pátria, ou a vida espiritual. Muito obrigado. Pois é, meus irmãos, como está aí no banner, vocês podem ver. Não, mas o choro é muito bom, Pedrinho. Fazia tempo que você não chorava, mas o choro é muito bom, precisamos desabafar, e você está convidado, não só convidado, convocado, a sempre vir aqui na nossa sala, e todas as vezes que você necessitar chorar, necessitar desabafar, necessitar exteriorizar aquilo que está vos comprimindo, aquilo que está de uma certa forma corroendo por dentro, faça, chore, grite, mas sobretudo tenha a prece como um sinalizador, como uma bússola, sabendo sempre que nossa vida é eterna, sobretudo a espiritual, e a doença é coisa passageira. A doença é um estado bastante passageiro. Então hoje vamos estudar relativamente, como está aí na área do banner, nós vamos estudar sobre o mundo de regeneração e a saúde. Dr. Demore fazendo uma demonstração a Kardec relativamente ao excesso de trabalho do mesmo. A nova geração. Então, Kardec começa aqui, a carne treme, o coração bate freneticamente, todos os órgãos de uma certa forma palpitam, quase querendo sair para fora do nosso corpo, porque os finais dos tempos chegaram. E esses finais dos tempos não seriam um cataclisma,
não seria um tsunami, não seria um ajuste dessas placas tectônicas, mas sim uma regeneração em termos de comportamento. Há poucos instantes atrás, em termos de evolução, há poucos instantes atrás vimos o Simão Pedro falando relativamente à evolução desde o mundo primitivo até o mundo dadivoso, e disse com propriedade que o bem, porque no mundo de regeneração ainda o mal prevalece, ou seja, tem mais espíritos maléficos, mais espíritos voltados para o mal do que para o bem. É porque o espírito, com esse teor de malignidade, ele é audacioso, ele é contundente, ele é forte, e os bons são tímidos. Entretanto, a hora que os bons quiserem dominar, mudar a situação, a coisa, vamos dizer assim, pega o prumo, a coisa reverte. E isso vai ocorrer quando, acima dos mundos felizes, que são os mundos ditosos e os mundos celestes, onde praticamente não, os mundos felizes ainda terão espíritos voltados às mazelas, voltado aos vícios, muito embora a felicidade ou o número de espíritos com o diapasão da virtude, do bem, da caridade é maior. Agora já nos mundos ditosos há o extermínio por completo do mal. Sempre o bem imperará. Seja bem-vindo, Sindibete. Então, meus irmãos, a regeneração é o mundo que se depara. E nós mesmos temos em nossa família, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos sobrinhos. Tem pessoas em nossa família cujo nascimento de criança, a gente observa que essas crianças, essas novas almas, esses espíritos que estão adentrando, eles já vêm mais virtuosos, eles já vêm com uma qualificação maior, menos egoísta, mais virtuosos, menos orgulhosos. Isso é natural. Então, o mundo de regeneração já começou há bastante tempo. E vai, a cada vez que se morre fisicamente, nasce outro corpo, e de uma certa forma um espírito mais evoluído do que o anterior. Essas crianças de hoje, notadamente em termos de informática, têm uma habilidade superior a nós. Eles pegam um controle remoto, eles pegam um computador, fazem coisa que nós ficamos boquiabertos. Por quê? É dado ao seu novo entendimento, à sua nova evolução, ao mundo de regeneração que se aproxima. Para aí, irmão X, então o mundo de regeneração não está instalado? Não, ele começou, já tem 150, 200 anos que está vindo, está habitando entre nós, está reencarnando o espírito mais evoluído, mais regenerado, o espírito propenso mais só ao bem. Então, quando ocorrer de forma igualitária espíritos benéficos ou espíritos com tendências virtuosas e tendências viciosas, aí sim, quando estiver a nível de igualdade, nós estaremos no mundo de regeneração. Mas para aí, Décio. E aqueles espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos que não querem seguir a jornada, esses serão expurgados. Eles serão quase que exterminados daqui para um mundo mais inferior, aonde
esses espíritos ajudarão na evolução daqueles mundos. Mas espera aí, eu já li, alguém me disse que o espírito não retrograda, ele não involui. E você agora acaba de nos dizer que ele vai para um mundo inferior. Sim, ele vai para um mundo inferior, contribui com a evolução daquele mundo, a qual reencarnou ou encarnou pela primeira vez. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que ele vai trabalhar na evolução daquele mundo. O que ocorreu aqui com a gente é a raça adâmica, que provavelmente, e temos informações espirituais de que a raça adâmica, eles vieram da constelação de Cocheiro, mais precisamente do planeta Capela. Então, a raça adâmica era uma raça que já tinha alguns princípios de sociabilidade, alguns princípios de cultura, colhia, plantava, então já tinha uma forma gregária mais evoluída. Isso vai ocorrer. Kardec coloca aqui à frente: diante dos fatos materiais em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? E a gente verifica que tem pessoas que distanciam, são mais evoluídos, tem espíritos que são extremamente evoluídos. E aí a gente verifica o diferencial dele para a gente ou o diferencial daquele espírito para outro. E para você ver e observar o tanto que somos orgulhosos e egoístas, se você e eu estou aqui, digamos, conversando aqui com essas 14 pessoas e bate um carro ali na esquina, pá! Eu estava ouvindo isso até numa palestra ontem. A gente observa, mas felizmente não é meu filho, felizmente não é minha esposa que passou, não é aquela pessoa que eu amo. Ora, então não quer dizer que não ocorreu com o nosso filho, com a nossa esposa, com aquela pessoa que a gente ama. Na verdade, então, a dor do outro é menor? Não, não é. É o egoísmo. Então nós usamos isso porque nós somos egoístas. Felizmente, graças a Deus não foi com meu filho. Graças a Deus não foi com a pessoa que eu amo. Mas isso, meus irmãos, não há dúvida que isso será exterminado. E isso, com o mundo de regeneração, acabará, à medida que o espírito evoluir. Este século não terminará sem que muitos destroços nos sacudam, de uma certa forma, coloca nos trilhos. Porque a dor, a vicissitude, o sofrimento, eles fazem parte, meus irmãos, da nossa evolução. Quando adoecemos, quando inicialmente o próprio Pedrinho falou assim de uma forma muito compungida e em função de uma doença que temporariamente lhe acomete, mas essa doença é muitas vezes e com certeza para reparar uma ação de outrora ou de agora. Então nada ocorre se não tem um valor real ou que a providência divina não imperou, não designou. Por exemplo, uma morte coletiva, um extermínio, uma guerra. E certa feita, eu no grupo de estudo, e nós falávamos naquelas 2.300 pessoas da Torre Gêmea, né? Aquela morte, a pessoa levantou o dedo, eu estava dirigindo a sessão de estudo, e falou: Décio, nós não podemos fazer esse julgamento. O que a providência divina faz é extremamente correto. Você já imaginou se ali tivesse, quem não nos diz que ali poderia estar algum terrorista ou alguma célula de um terrorismo desenvolvendo uma arma química que poderia ser exterminar o mundo, ou boa parte dele. Então a providência divina, digamos, consentiu ou autorizou
que aqueles terroristas dizimassem as duas torres, para que esses espíritos malévolos não desenvolvessem aquela arma que poderia ser exterminada, ser a exterminação total. E logo ele disse o seguinte: nós, falando da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que matou 6 milhões de judeus e 19 milhões de outras raças, ora, mas se talvez não fosse aquelas duas bombas, a guerra não terminaria e dizimaria milhões, milhares, milhões de pessoas a mais. Então tudo tem a sua razão de ser, tudo tem o seu objetivo precípuo, tudo, tudo. Muitas vezes a gente faz uma avaliação baseado em crianças e velhos. Oh, mas como? Deus na sua onisciência. Onisciência é você saber o futuro, passado, presente, né? Sabendo o futuro, como que permitiu que aquele terrorista jogasse a bomba? Como que permitiu que aquele gatuno, aquele espírito maligno acionasse o gatilho? Como que permitiu que aquele músico levantasse o foguete, o fogo de artifício, e exterminasse 237 pessoas? Mas tudo tem uma razão de ser. E o mundo de regeneração está aí, e a Terra logo será um mundo de regeneração, e breve, breve será também um mundo dadivoso, um mundo feliz e mundo dadivoso. Isso é questão de tempo. Demurray, que é o médico de Kardec, Dr. Demurray, eu não sei, em francês se pronuncia assim, na área de texto aqui, a sombra planeja e a luz ameniza. Avanil depois, é igual a gente como pais, sabemos que os nossos filhos vai fazer. Quem diria, quem dirá Deus, né? É verdade. E Deus tem a onisciência, né, Avá? Ele tem onisciência. Então, temos que respeitar, como diz Márcia, respeitando o livre-arbítrio. E no momento que estamos aqui, no momento que estamos estudando, introjetando para dentro de nós conhecimentos da alma, a alma é o espírito encarnado, nós estamos fortificando e dando subsídio ao nosso livre-arbítrio. Já foi dito, e dito com propriedade, que aquele que mais sabe, melhor decide. E se você tem um conhecimento, sobretudo o conhecimento espiritual, você tem condição, sobretudo em termos morais, de praticar um melhor bem. Então, a evolução moral decorre da evolução científica. Evidentemente não está totalmente entrelaçada, mas em você tendo conhecimento, você melhor pratica o bem. Mas por outro lado, você pode praticar o bem, ser caridoso, sem ter o devido conhecimento. A verdade libertará, né? Disse Márcio. Então veja bem, Kardec enfraquecendo diariamente, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, e isso durante anos, e ele já era uma pessoa hipertensa, pressão alta, tanto é que ele teve um aneurisma cerebral. Dr. Demurray, ele o admoestou: Kardec, vá devagar. Kardec, tira o pé do freio, vá devagar, porque Kardec tinha problemas cardíacos sérios. E ele tinha recebido, nessa época recebia, como não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha essas comunicações fáceis que hoje temos, ele tinha mais de 600 comunicações e ele tinha por hábito responder tudo. O próprio Dr. Demurray chegou na Sociedade Parisiense e pediu, ele disse: ó, meu amigo Kardec, eu vou pedir para que os irmãos, de uma certa forma, diminuem ou contenham mais esses questionamentos, porquanto quem vai perder com isto? Você, o codificador, e a própria doutrina. E você tem uma série de coisas, uma série de ações doutrinárias a escrever, como de fato tinha. Ele, com 14 anos, ele codificou essa nossa doutrina.
total, né, com 14 anos, que o mundo mudou em função da nossa doutrina espírita. Aí ele disse o seguinte: mas parei, eu gostaria inclusive até de questionar. Eu tenho mais de 500 questões, mais de quase 600, e como que eu faço? Aí o próprio Demer falou: olha, você faz uma colocação na revista mensal, que é a Revista Espírita, falando que infelizmente você não tem condição, e foi nessa época até que ele escreveu o que é o Espiritismo, a segunda obra, né? Um opúsculo de 85 páginas mais ou menos. Ele escreveu respondendo várias perguntas. Ali ele simulou um padre, um detrator, uma pessoa que questiona, outra séptica. Então são 3 diálogos. E o livro, o que é o Espiritismo, é uma síntese do livro do Espírito, filosofia, do próprio Evangelho e do livro dos Médiuns. Kardec falou textualmente quando alguém lhe questionou, lhe redarguiu: olha, qual livro que eu devo ler primeiro para ter um conhecimento? Ele, hora nenhuma, ele tergiversou, ele disse: leia o que é o Espiritismo. Leia o que é o Espiritismo primeiro. Muito bem. Não te falo apenas, diz Demer, não te falo apenas em meu nome, sou aqui o delegado de todos os espíritos que estão poderosamente, têm contribuído para a propagação do ensino. Pois, se assim continuar, pode abreviar a vossa vida, como talvez até abreviou certos estudiosos da doutrina espírita. Quer colocar que Kardec foi um suicida. Dado o excesso de trabalho, ele abreviou a vida, digamos, alguns anos, porque se ele tivesse tirado o pé do acelerador, segundo Demer, o doutor que o acompanhava, ele poderia viver mais. Mas eu não quero, pessoalmente, eu não quero crer que se trata disso, porquanto foi muito bem assessorado, e o próprio Kardec fazia parte dessa pleiade de espíritos da codificação. Entretanto, veio primeiro. Ele veio primeiro com um objetivo específico de dar ou levar a cabo. Certa feita, ele perguntando a um dos seus mentores se ele morresse, se ele desencarnasse, como ficava a doutrina. O mentor lhe disse: não, isso aí é uma orientação da providência divina. E se você morrer, se você desencarnar, naturalmente outro espírito pegará o cabo da charrua, do arado, né? Continuará a sulcar a terra. A semente será lançada. Deus assim quer. E, sem dúvida alguma, Kardec foi muito importante, importantíssimo na codificação, peça primeira, peça vestibular, indispensável. Mas se ele tivesse morrido, a própria espiritualidade, outra pessoa teria. E a doutrina, meus irmãos, ela não está concluída. Kardec, ele foi bem claro, ele lançou as bases. Umas bases que, muitas vezes, em a gente estudando, ainda tem muita coisa a ser estudada. Mas ele, hora de e na Gênesis, ele é claro, a doutrina não está terminada. Aí, Kardec, palavra de Kardec. Bom, doutor Demer, veja bem o que Kardec fala. Essa obra foi escrita 21 anos após sua morte, mas com anotações do próprio Kardec. Com anotações do próprio Kardec. Então, ele fazendo uma consideração ao que o Dr. Demer disse, ele disse o seguinte: bem, Dr. Demer, agradeço os seus ponderados conselhos, graças à resolução que tomei de enviar, salvo casos excepcionais, as correspondências habitual a um substituto. Nessa época ele já tinha
arrumado um substituto e tinha, de uma certa forma, delegado a essas atividades. Continua. Esse substituto agora sofrerá menos no futuro, e a própria doutrina sofrerá menos no futuro, ou nada sofrerá. Mas, completa Kardec, que hei de fazer a correspondência que acha acumulada, mais de 500 cartas, a qual, a despeito de toda a minha boa vontade, não posso chegar a pôr em dia? Doutor Demério, eu tenho mais de 600 cartas a responder, não posso colocar em dia. Foi a época que doutor Demério falou, olha, vamos tirar o pé do acelerador, vamos devagar. E efetivamente, nesse aspecto, é que alguns estudiosos falam que ele abreviou um pouco a sua vida. Abreviou um pouco a sua vida. Nós temos mais 7 minutos, ô Silvio. Então, Kardec diz, a regeneração se aproxima. Aproxima não, já se instalou. Porque desde a época de Kardec, ou mesmo antes, espíritos regenerados, espíritos com propensão ao bem, têm reencarnado na Terra. E no momento em que o número de espíritos com pendores benignos for iguais aos que têm não boa virtude, aí sim nós estaremos no mundo de regeneração. Diz Kardec aqui, não acrediteis, porém, no fim do mundo material. O mundo material, ele não vai ocorrer. E isso ele também disse no capítulo 18, lá em Gênesis, sobre os sinais dos tempos. E não é aqui, a hora que alguém falar em meu nome, a hora que houver falsos profetas, a hora que houver mortes, a hora que houver falso doutor, esse não será o final do mundo. O final do mundo é a nova etapa, a nova época, né? A nova era. Tendes de nascer de novo para compreender essa nova era, disse Jesus a Nicodemos. Nicodemos disse o seguinte, como, Senhor? Como, mestre? Eu, adulto dessa forma, entrar no ventre de minha mãe e renascer de novo. E aí Jesus falou que era o renascimento espiritual, mas não o renascimento físico. É o renascimento para um novo mundo. Uma vez que ele trouxe a doutrina do cristianismo, não uma religião, ou uma doutrina específica, mas um modus vivendus, um modo de vida. O meu reino não é deste mundo. Então houve essa preparação. Então agora, meus irmãos, estamos passando para esse mundo de regeneração. E esse passamento, essa transformação não é abrupta, não é de forma automática, mas gradual e constante. Gradual e constante. Do mundo de expiação, a Terra se mudará um dia para um mundo ditoso, né? E habitá-lo será uma recompensa. E habitá-lo será uma recompensa. Porque esse mundo ditoso é na codificação kardeciana, é o último mundo. Peraí, mas meus filhos, então chegou os mundos ditosos, não há mais evolução? Não é bem esse aspecto. O mundo ditoso é o mundo, é o ápice da evolução, a qual nos dá a oportunidade de entender. Mas com certeza, em termos de evolução absoluta, terá muita evolução. Caiu nesse exato momento, eu encostei aqui num quadro, ele caiu. Então, veja bem, senhores. Então, do mundo de expiação, vai passar para o mundo de prova e expiação, para regeneração, regeneração feliz, e assim sucessivamente. A Terra, dissemos, não será transformada em um cataclismo, né? Não será transformada de súbito do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então tudo ocorrerá em seu tempo. Você viu, né, senhor? Você viu, e é um quadro aqui psicopictografado.
É um quadro mediúnico, né? Psicopictografado. É uma psicopictografia, um nome difícil, né? É um quadro mediúnico. É um Renoir. Então, deixa eu até colocá-lo aqui, muito embora eu tiro posteriormente na edição essa parte da caída, senão vai... Pois é, meus irmãos, então, desta forma ocorrerá gradualmente essa transição, conforme diz Kardec. E nós encerramos, o homem está desastrado. Você praticamente não fez questionamento nenhum, meu amigo Brás. Você não fez questionamento, e eu gosto dos seus questionamentos e suas colocações, porquanto as mesmas fazem mudar a sala. Fazem não mudar, tomar um rumo, mas dá à pessoa que está coordenando os trabalhos a oportunidade de adentrar e ir para alguns assuntos. Kardec coloca aqui também que, assim como as artes cristãs, as artes na época da Renascença, cada religião, a própria doutrina espírita também tem arte. E esse quadro que está atrás e que anteriormente caiu, é um Renoir. Ele foi uma pintura daquele médium Aton, o médium Aton, o médium A-T-O-N, né? Florencio Aton, lá da Bahia. E sempre vocês vão verificar que quando a gente fala, atrás de mim tem um quadro. Eu tenho 4 quadros que eu comprei em leilão. Já tem uns 8 anos, né? Então, são essas artes. Existe médio de pintura, existe médio de música, existe médio de psicopictografia, que é o quadro mediúnico, e assim sucessivamente. Agora, a própria ciência, que é a ciência espírita, está passando por essa transformação. Então, meus irmãos, era o que tínhamos para os nossos estudos desta tarde. Há algum questionamento? E não havendo, eu chamo a nossa estimada dirigente da reunião para fazer o fechamento. Muita luz e muita paz. Eu, como sempre diz, vos amo. Voltarei então somente para colocar uma música. Paz e luz. Tudo, mas tudo de bom a todos. Muita luz e paz. Estou descendo, Ciro. Olá, boa tarde aos que não cumprimentei ainda. Décio, muito obrigado pelo ótimo estudo. Estávamos com saudades de você, das suas explicações. Você só tinha sumido, né, meu filho? Estava sumidinho. E nós sentimos falta de você, tá? Mas hoje você voltou com a força total, então nós estamos todos felizes com a sua volta e agradecendo sempre os ensinamentos que você traz para nós. Ok. Bom, então a Sil pediu para que eu fizesse a oração final. Eu vou então fazer a oração do Pai Nosso. Uma oração do Pai Nosso um tanto diferente, mas não deixa de ser a oração nossa. Pai Nosso aos amigos que aqui estão. Pai Nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim
com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cárceres conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para tenham então um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, vindo o dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser da vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Aqueles que colocaram a água para fluidificar, tome-a com fé, com determinação, com vigor, pois tenho certeza que assim fazendo debelará seu mal ou os males daquela pessoa que você a água der. Isso segundo a necessidade e merecimento de cada um. Se você não pegou a água, pode naturalmente pegar e fazer uma reflexão por 2, 5, 10 segundos, que fluidicamente a mesma será imantada. Muita luz, muita paz. Eu vou, muito obrigada, Sil, muito obrigado, fraterno, e todos os irmãos que aqui estiveram e estão ainda. Vou colocar uma música e sairemos tranquilamente. Muita luz e paz.